Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus grande e poderoso, obrigado por mais uma oportunidade que nós temos no Senhor. E que também, graças ao Senhor, podemos aproveitá-la. Porque quantas são as pessoas, Senhor, que poderiam estar agora enchendo esta igreja, começando o dia, tão logo já podem, começando o dia na tua casa, na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor aprova, dando ao Senhor condições, para que o Senhor, meu Deus, se agrade, para que nos deixe uma recompensa, uma bênção, para que venha ao nosso encontro, para que mude situações, para que possa, meu Deus, nos abençoar. Porque as tuas promessas se cumprirem, estão incondicionais das obras, das palavras, da obediência, dos passos que nós damos. Eu oro agora e te peço perdão por todos os pecados que nós cometemos. Todos os erros, falhas, cada uma das negligências, imprudências, os passos fora, meu Deus, do teu caminho que demos, porque agimos na carne, porque fomos intempestivos, porque fomos precipitados. Eu te peço, nos perdoa agora, porque o que nós queremos, meu Deus, é a tua presença. Queremos estar com o Senhor, caminhar com o Senhor, meu Deus, viver com o Senhor. Venha ao nosso encontro, opera mudanças, milagres na nossa vida e nos leva a viver o que nos prometeu. Eu peço a tua unção e a tua bênção sobre cada um. Que o Senhor nos abençoe. Abençoa, meu Deus, essa casa firme de hoje, nossa casa firme, que nós não abrimos mão essa semana devido ao feriado, e que eu peço que o Senhor venha abençoar famílias, que o Senhor venha abençoar pessoas, que o Senhor venha estabelecer, meu Pai, situações como nós temos esperado e crido que o Senhor pode fazer, e eu oro para que o Senhor venha e faça. Abençoa cada um. Eu declaro a tua bênção, meu Deus, o teu poder sobre a vida do teu povo, e eu entrego esse trabalho agora até amanhã, onde estaremos aqui orando, pedindo, buscando, batendo na tua porta para que ela seja aberta. E que o Senhor, meu Deus, nos ouça, se agrade de nós, nos atenda e nos abençoe. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui de novo para a palavra de ontem, Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A primeira coisa aqui mostra que seja quem for, maldito o homem que confia no homem, né? Porque se os olhos dos dois se abriram, quer dizer que um, no caso a mulher, teve os olhos abertos primeiro. E a primeira coisa que ela percebeu é que estava nua.
Mas mesmo assim ela deu do fruto para o homem? Hã? Não estou falando da mulher não, tá, gente? Não estou falando não, né? Eu estou falando que o ser humano, ele tem essa... Eu vejo, né, que algo já mudou minha circunstância, algo já alterou, alguma coisa que mudou. Peraí, comi o fruto, eu estou percebendo algo que antes eu não percebia. Quanto mais a gente lê essa passagem, mais a gente estuda ela, mais a gente ouve sobre ela, a gente vê que foi instantâneo, foi imediato, foi naquela hora, e a perda ela só foi aumentando conforme as constatações foram acontecendo. A serpente falou que não é, vocês não vão morrer. Na verdade, vocês vão conhecer o que vocês não conhecem. Vocês vão ser como Deus, na verdade. E essa foi a primeira constatação. Espera aí, antes eu não me via assim. Antes eu não tinha malícia. E junto com a malícia também veio o medo. Porque aí no 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Precisava que eles antes se escondessem? Não. Mas agora, Deus vai me ver assim? Deus vai me encontrar assim? Não. Por que eu tenho medo de Deus? Olha, essa é uma parte que alguns aqui precisam tratar como uma meta. Eu não serei mais o tipo de pessoa que define, que decide, que segue, que continua vivendo, agindo pelo medo. Porque veja bem, o que é que está gerando medo na sua vida? Não é uma coisa boa. O homem tomou uma decisão, teve um comportamento motivado pelo medo. E por que ele ficou com medo? Porque ele estava bem ou ele estava mal? Então, se faça agora faz uma varredura aí dentro de você. Tem alguma coisa que você está fazendo ainda, que você está agindo, que você fala como fala, faz como faz, reage como está reagindo por medo? Sabe, de repente está tendo um comportamento que não é seu com alguém. E medo não é só, olha que medo que o homem teve. Qual medo que você acha que ele teve aqui? Que medo que o homem teve aqui, gente? Vergonha. Qual mais? Na mesma linha da vergonha ali, já que ele estava sem roupa, que medo? Eu estou sentindo agora que eu estou desprotegido, vulnerável. Agora, eu estou com vergonha, porque está vendo as minhas partes, e essas partes... Veja que naquele momento o homem não olhava mais um para o outro, o homem para a mulher para o homem. Eles não tinham mais aquele olhar de inocência, de pureza. E veja, não tem como uma pessoa não sentir medo quando ela perde a pureza. Porque da mesma maneira que ela está olhando, ela acredita que também estão olhando para ela. Então, tem muita coisa que a gente está vivendo e passando, porque a gente tem a percepção, e acredita que a nossa percepção do mundo é a percepção do mundo para nós. O que Deus faria com eles? Poderia fazer com eles? Qual o medo? O medo, assim, eu desobedeci a Deus. Deus falou para eu não
comer. Eu comi. E eu estou percebendo que, diferente do que a serpente falou aqui, não ficou nada bem. Não melhorou nada. Eu não estou como Deus. Antes eu estava como Deus. Porque eu olhava para Deus de igual para igual. Eu nu olhava para Deus, falava com Deus, o Senhor vinha, falava comigo, e eu ouvia Deus, eu recebia Deus. Agora eu tenho medo de Deus. Olha as mentiras que a gente acredita. E essa é uma pergunta importante, porque essa é uma situação que alguns não podem aceitar terminar o ano assim. Eu estou andando com medo, eu estou vivendo com medo, eu ainda faço coisas por medo, eu tomo decisões motivado pelo medo. Não, eu só estou fazendo isso porque eu estou com medo. Eu estou me escondendo porque eu estou com medo. Eu estou deixando de responder a alguém, de falar com alguém, de agir em determinado ponto por causa do medo. O que eu faço então? Você vai na fonte. Por que você está com medo? O medo, de alguma maneira, vem porque com Deus nós não estamos quites. Nós não estamos em dia com Deus. Nós sabemos que desobedecemos. Tem gente que está com medo porque tem ouvido a palavra, e a palavra tem sido pregada, e a pessoa sabe que precisa, esse ano ainda, entregar alguma coisa que não entregou, sabe? Confessar pecados que não confessou, interromper um ciclo na vida que iniciou e aquilo ficou aberto, né? Não se teve um encerramento. Eu vou parar com isso, eu vou encerrar com isso. Votos que foram feitos com Deus e que não foram cumpridos, compromissos que foram assumidos e não foram mantidos. E a pessoa agora, ela fica buscando, por que eu estou assim? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que é? Por causa da desobediência. E eu não posso continuar assim, senão é igual Adão e Eva, que estão tentando se esconder atrás de alguma árvore, no meio das árvores. E aí o Senhor vem e pergunta, né? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que tu me deste, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ontem à noite eu falava ainda, né, como é que a gente sabe quando Deus está falando uma coisa? Deus fez uma pergunta para o homem que literalmente deveria ser respondida assim, eu estou aqui entre tais árvores. Por exemplo, entre a figueira e a oliveira aqui. E a pergunta que Deus fez para o homem respondeu a pergunta do jeito que Deus fez. Onde você está? Ele falou assim, ouvi teus passos no jardim e me escondi porque tive medo, porque estava nu. Veja que Deus não refaz aquela pergunta. E quando uma pessoa não entende uma coisa, Deus pergunta até ela entender. Lembra de Jesus com Pedro? Você me ama? Sim. Cuida das minhas ovelhas? Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ô, Senhor, mas por que o Senhor está me perguntando isso a terceira vez? Cuida das minhas ovelhas. Onde você está? Eu ouvi teus passos no jardim e tive medo porque eu estava nu. Quer dizer, ele sabia que Deus estava falando em que condição ele estava. E ele responde a Deus que ele estava nu e por isso ele estava com medo e escondido. Quer dizer, eu vi a minha condição, tive medo de como o Senhor me encontraria, então me escondi.
E não importava nem para Deus e nem para o homem qual a localização, qual a localização geográfica, física dele. Mas sim, por que você está assim? Por que você está agindo desse jeito? Por que você está fazendo o que você está fazendo? E uma coisa, né, que a gente precisa trazer de volta, que infelizmente, é uma realidade, é que as pessoas elas começam a fracassar quando elas deixam de ouvir Deus para ouvir qualquer outra voz. Olha a pergunta que Deus fez para o homem. Quem disse que você estava nu? Porque isso nunca foi um assunto entre nós. De onde veio essa percepção? Que você estava nu? Ou você comeu do fruto que eu proibi comer? Quer dizer, isso não faz parte dos teus pensamentos. Gente, Deus é o pai do Adão. Tudo que o Adão aprendeu foi com Deus. Foi ou não foi? Como que o Adão agora tem algo que Deus não ensinou para ele? Como que o Adão agora fala algo que Deus não falou para ele? Como que o Adão agora ele tem uma percepção da própria vida que Deus não deu a ele aquela percepção, aquela perspectiva de vida? No teu caso, quem você tem feito teu pai? Adão podia ter continuado na perfeição, na plenitude, mantendo o Senhor, Deus, como pai dele. Não, eu vou viver, eu vou fazer, eu vou estar, eu vou agir, eu vou reagir de acordo com o que o meu pai me falou. Ele pega e dá ouvidos à mulher que tinha dado ouvidos à serpente. Isso pode ser um irmão, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um amigo, pode ser alguém que você acompanha na internet. Quem tem gerado perspectivas e percepções na sua vida? Quem? Eu falava ontem à noite que mais de 90, quer dizer, os casos de adultério na igreja, que depois acabam em divórcio, mas adultério, sabe? Quando o cônjuge trai o outro. E geralmente, na maioria das vezes, nas mulheres. Começaram exatamente desse jeito. A mulher, ela está bem. Ela está na vida dela, na família dela, no contexto dela, e ela conhece alguém. Ou ela encontra uma prima que não via há algum tempo, ou uma amiga do trabalho com quem ela começa a sair, se relacionar ali, né? Vai um dia num bar, vai jantar junto, vai almoçar junto, vai para um evento da firma, e começa a ouvir. E começa a conversar, e começa a trocar ideias, e começa a ouvir, não, você ainda vive nessa vida. Você está ganhando seu dinheiro, você tem que ser feliz, você tem que buscar sua liberdade. Assim, 9 em cada 10 que tiveram esse tipo de problema ele iniciou-se com a voz de fora que foi dada a ouvidos, como a serpente. O mesmo não é ruim. Tem gente que está comprando essa ideia do mundo, que viver mais do mesmo, mas o mesmo é a palavra de Deus, o mesmo é a verdade, o mesmo é a vontade de Deus para mim, mais do mesmo não é ruim. Então vem a história do diferente, não, você precisa de algo diferente, uma experiência diferente, uma coisa diferente, e experimentar coisas novas experiências. Não caia nessa teia. Esse tipo de conversa, esse tipo de, influência é uma teia.
Sim, uma teia, não é uma telha de cima, é uma teia, como a de aranha. Você vai lá, igual a mosca que está voando ali, não percebe, a hora que bate ali, não sai mais. Porque é o que aconteceu com Adão e Eva. Eles acreditaram naquela mentira de que não, eles não morreriam, que eles seriam como Deus agora. E a primeira percepção foi que eles ficaram inferiores ao que eles eram, não eram nem inferiores a Deus, eles ficaram inferiores ao que eles já eram. Essa é uma palavra de livramento, que Deus está ali para algumas pessoas serem alertadas e não, eu não tenho que viver isso, eu não tenho que passar por isso, eu não tenho que estar assim, eu não tenho que viver assim. Eu posso. E eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou seguir aquilo que Deus determinou para mim. Num jardim, na plenitude do Senhor, na bênção do Senhor. Não se desvie do caminho que você está seguindo. Você pode estar vendo as dificuldades, pode ter aquele momento, né, que às vezes a gente sente falta de algo diferente, mas a gente não sente falta se isso não for alimentado. Nós não sabemos e não temos uma base sequer para saber quantos anos o homem viveu no jardim. Eu, particularmente, acredito que foi muito tempo que eu estou falando de centenas a milhares de anos. Mas teve aquele momento que a serpente disse, não. Veja que foi escalando, né? A serpente falou uma coisa para a mulher, ela colocou na mulher um olhar que quando ela olhou para o fruto, a Bíblia diz, e olhando o fruto e vendo que ele era agradável ao paladar e que dele se obteria discernimento, foi lá, tomou, pegou e comeu, e deu ao seu marido também para que ele comesse. O fruto era o mesmo, a imagem do fruto era a mesma, mas quando foi dada a ela uma percepção diferente, ela olhou com aquela percepção da serpente, a mentira, o engano. Só que da mesma maneira que a serpente dá uma percepção para a gente de algo, o diabo dá uma percepção, você conversa com o ímpio te dá uma percepção de vida, a palavra de Deus também faz isso. A palavra de Deus nos dá uma percepção de vida, de esperança, de vida eterna. Nós temos as promessas que nos garantem que nós temos acesso a uma vida plena, mas plena em Deus. Plena em Deus. Não é aquilo que o mundo está oferecendo, que é regado de prazeres, que é intenso, mas que é passageiro. Ah, você tem que viver isso, você tem que fazer isso. Não, que Deus. Essa pergunta tem que ser uma constante na nossa vida. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim hoje? Deus se agrada de como eu estou, de onde eu estou. Estou na casa de Deus, logo cedo, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, plantando a boa semente, dando condições ao Senhor, dele operar na minha vida, na minha família, edificando a minha casa firme no Senhor. Se você dá ouvidos à palavra, você vai ver que você está bem, no caminho certo. Você está plantando a boa semente. Ah, tem dificuldade? Sempre tem. O Senhor Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Quer dizer, os dias são maus, mas Deus é bom. Então eu não fico preso ao dia, eu não me rendo às situações. Eu me apego a Deus. Não, eu estou com o Senhor, Deus está comigo. O homem e a mulher aqui no jardim, eles tinham tudo, e tudo que eles tinham servia, supria, era bom, era perfeito, não lhes faltava nada. Cuidado com essa percepção de falta quando não te falta.
Pensa aí, não tem nada na vida que você está achando que falta, e está reclamando, murmurando, resmungando. Está aí igual o Jonas. Lembra do Jonas? Deus fala com ele, vai lá, você vai falar, pregar para Nínive, né, para eles se arrependerem, e eles vão e se eles se arrependerem, eles serão livrados, senão eu vou destruir com aquela cidade. E a princípio Jonas não foi. Pegou um navio para Tarsis, dinheiro é meu, vida é minha, o tempo é meu, faço o que eu quero. Pelo menos ele planejou, né? E ninguém pode dizer que ele tinha preguiça, igual a gente ouviu ontem. Não, pegou, foi, pagou e estava descendo. De repente, quando chega num ponto que não dava para voltar, né? O navio já estava em alto mar. O senhor vai dar aquela lapada mesmo no navio, né? Para mostrar. Não, fora do meu caminho você não vai prosperar. Fora da minha vontade você não vai prevalecer. Enfim, ele foi jogado, veio grande peixe, o engoliu, e aquele peixe ter engolido ele foi um livramento, foi mais tempo. Diga, mais tempo. Será que Deus está dando mais tempo para alguém aqui antes de virar e a gente começar a viver um novo tempo, novo ano, nova fase? Deus está dando mais tempo? Aquele peixe foi mais tempo, foi ou não foi? Porque se ele tivesse caído ali em alto mar, ele teria morrido. Mas ali ele ficou, na verdade, com toda a insalubridade que ele viveu ali, aquilo foi proteção para ele. Aquilo o manteve vivo. Tanto que ele conseguiu ali, orou, buscou a Deus. Deus o ouviu e o peixe o vomitou já na praia. Ele não teve que voltar nadando ali do lugar que ele estava. Voltou já, o peixe o vomitou ali praticamente na praia. Meu Deus, imagina a cena, né? Imagina a sensação. Mas, depois que você passa por aquilo, vive aquilo, a vida no presente é como se não tivesse acontecido aquilo mais no passado, porque a gente não fica com aquela sensação para sempre, né? Estou no ventre do peixe, estou aqui, né? Sei lá qual órgão que o peixe lá, que ele foi ali engolido tinha, né? Se tinha uma espécie de uma câmara, como tem os bois, por exemplo, né? Onde faz uma digestão ali. A gente não sabe se Deus só criou um peixe ali também para aquele momento, né? Um recipiente para ele ali. Deus é Deus. Mas que ele viveu, respirou dentro daquele peixe, voltou ali perfeito, intacto. Aí o Jonas vai, prega para Nínive, um sucesso a pregação dele, o que já deveria ter alegrado ele. É ou não é? Voltei para a minha vida, voltei para o meu propósito, voltei para o lugar de onde eu não deveria ter me desviado, que é o lugar de Deus, o lugar do meu chamado. Prega, é um sucesso. Aí ele senta, o Senhor faz crescer uma árvore num dia, vem uma lagarta e come ali, e a árvore cai no outro dia. E ele fica revoltado. Será que tem gente que está desse jeito aqui? E pelo que deveria estar realmente buscando, pleiteando, né? Ô Senhor, tem isso aqui, ó. Não busca, não põe força, não se move. Está igual a tribo de Asher que a gente ouviu ontem, que recebeu um monte de terras, teve a sua herança. Você vê o Velho Testamento inteiro, não aparece. É como se na lista de presença nunca tivesse presente, né? Você reparou isso em Asher? Você não vê em tal batalha, então foram convocados, e lá a tribo de Asher. E lá você não vê falando da ferocidade, da bravura, da força, da determinação deles. Porque a gente vê, depois no resultado de Tiro e Sidom, o que a gente viu? Quem estava aqui ontem de manhã, levanta a mão. O que a gente viu na tribo de Asher? Preguiça. Preguiça de fazer, de segurar o que é seu.
Opa, essa terra é minha. Vou caracterizar essa terra aqui, ó. Né? Vou colocar aqui o que tem que ser colocado nas portas, nas entradas da cidade. Vou fazer as festas, vou detectar o que está errado aqui, vou tirar, isso aqui não cabe, esse altar, esse poste, esse outro Deus. Preguiça, preguiça, preguiça. Não usa mais tempo que alguns estão tendo, pela própria presença de alguns a mais aqui, né, no culto. Eu já deduzo que estão com mais tempo, né? Tem um povo que costuma estar aqui às 7 e tem um povo que costuma não estar aqui às 7. Então, deduzo, a pessoa hoje veio mais cedo, porque ela está desde de manhã, ela tem mais tempo livre. Usa o tempo para um bom propósito. Está entendendo? Eu vou usar meu tempo para coisas, ó, essa palavra não é por acaso que a gente recebeu. Tem coisas que estão como estão na minha vida, assim, ó, pega desde a gaveta das peças íntimas, até áreas da sua vida que são áreas que podem te travar. Áreas que podem te travar. Você não lembra da história de Israel? Quem lembra? Hã? Quem lembra aqui do roubo de Israel? O roubo de Israel em 2024. O povo já está pensando em guerra, essas coisas, né? Não, meu mundo é esse aqui, gente. Não teve gente que ganhou a viagem de Israel, mas não levou? Hã? Teve ou não teve? Sabe o que é o pior? Não foi uma pessoa. Eu sei porque todas assim eu fui vendo. Quando a pessoa que foi fazer a bênção falou e pediu para passar a situação para frente, que queria abençoar alguém, né? E eu levei e depois as pessoas foram sendo lá, a pessoa foi que quis doar, que doou na verdade, foi falando, pelo que eu conheço tal pessoa. Aí você vai atrás do contato. Ou quem tem esse contato? Gente de fora, inclusive, de outras cidades. Né? Começou aí, inclusive, começou fora. E aí você consegue contato naquele entusiasmo. Fulano, quem é? Aqui é o Anderson, tal, da igreja aqui de São Paulo, tal. Tudo bem, tal. Nossa, aqui devo a honra. Eu falei, então, olha, alguém tal está te abençoando, quer te dar a viagem de Israel para você e para sua esposa. Eu lembro da expressão que a pessoa usou. Ai, não acredito. Você tem passaporte? Você acredita que eu ia tirar tal dia? Não, perdeu. Não dá tempo, tem que ser hoje, é o último dia, é assim, se tiver bem, tem que passar o número do passaporte hoje lá para a agência. Que pena. Vai lá e fala para a pessoa, não tem. Não acredito. Então, vai em tal pessoa. Eu não estou lembrando agora o número, mas eu acho que foram 7 ou 8 pessoas. E algumas eu ouvi. Você acredita que eu ia ter tirado? Uma disse assim para mim, acredita que no meu comércio lá tal dia foi um senhor judeu, e ele foi lá do nada, né? E ele falou assim, fulano, falou para a pessoa falou para mim, você acredita que a pessoa falou assim, um senhor judeu entrou lá e falou assim, fulano, tira o seu passaporte, viu? Ele pegou, falou, tá bom, pode deixar. E o que ele fez? Foi um dos que perdeu. Esse foi um dos casais que perdeu. Quando você vai na base, o que foi isso? Fala para mim, faltou tempo, fala que faltou tempo. A gente arruma tempo para aquilo que a gente quer. Foi preguiça. Eu já vi obreiros internos aqui perdendo situações, eu já vi e vejo,
e os que estiverem me ouvindo agora, tira o pé do chão, que às vezes a pessoa está ali para receber uma oportunidade. Quando você vai, eu já vi. Falando, ó, vamos fazer isso aqui e tal, você vai e tal. Eu perdi meu documento e quando eu ia tirar, sabe? Liguei no poupa-tempo, aí não tinha horário assim, há 5 anos, né? O poupa-tempo, imagina, não tem horário há 5 anos. Tem coisa que na vida o Senhor está falando. Para mim, essa palavra de preguiça ontem é Deus falando, ó, alguns aqui estão tendo um tempo, já ouviram sobre coisas, assuntos. Eu estou falando com você agora, literalmente, desde aquela gaveta onde você coloca as peças íntimas. Sabe, meia, cueca, calcinha, que fica aquelas coisas. Até áreas da sua vida, áreas, que agora é o tempo que você deve usar. Vai lá e arruma isso. E que sempre quando você pôde, a preguiça não deixou. Você cria, você fabrica uma desculpa. Hoje não dá. Eu ia fazer, começou a chover. Gente, não tem coisa que com chuva a gente faz do mesmo jeito? Quando chove, você tem que trabalhar, o que acontece? Liga lá para a pessoa. Se você tem um comércio, as pessoas vão chegar lá e vão ver que eu não estou lá. Se eu trabalho numa empresa, eu vou ligar para o meu superior e vou falar assim, ó, você está vendo que está chovendo, né? Sim, então eu não vou trabalhar hoje porque está chovendo. É assim que funciona? O que costuma normalmente te vencer na vida? Eu peguei uma gripe. Gripe, a sensação de gripe é que você apanhou no dia anterior de adulto. É ou não é? É aquela sensação que você apanhou de soco, de pontapé, né, de cacete de adulto, não é assim? O corpo não fica dolorido, dói a cabeça, dói o pescoço, dói as costas, dói os membros, né? Dói tudo. Mas se a gente não põe uma força e não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu tenho que resolver isso. Não termina esse ano com resultados da preguiça na sua vida. Sabe, você tem áreas aí que você até hoje não estabeleceu. Tem coisas na sua vida, na sua família. Tem coisas de organização. Tem desde a gaveta que está bagunçada. Você que é aquela pessoa que você acumula roupa, acumula louça, acumula coisas quebradas. Quantas brigas tem em casamentos porque a mulher chamou um homem para consertar coisas que estão há anos quebradas e falou para o marido N vezes. Aí chama outro homem para vir consertar e o cara acha ruim. Não, mas por que você chamou? Por que você chamou um homem? Porque geralmente mulher não faz algumas coisas, né? Pelo menos não é normal. Mas você não fez. Não, mas não minta. Não, mas eu ia fazer. Quando? Tem coisa que não é de 2024, não é de 2023. E assim, uma dica para os homens, né? Para validar aqui o homem forte, aqui a palavra, para ter alguma coisa só para homem. Tem coisa de verdade que a gente tem que ser das antigas. Algumas coisas é o homem que faz. A maioria aqui que mora em apartamento, você tem que ser o cara que desce o lixo, o cara que sobe as compras, sabe? O cara que carrega o peso, o cara que quando tem criança, apesar que o braço da mulher foi fabricado para os filhos, né, e parece que o do homem não foi, apesar da força física, você quando está a criança dormindo, você que leva, carrega, né? Inclusive finja, né? Não fica... Meu Deus! Pega e dá uma fingida ali que não está pesando tanto assim, leva, né? Põe no carro, tira do carro, né? E depois você tirar ainda faz assim, né? Só mais alguma coisa, né? Não fica reclamando, sabe? Meu Deus, que criança pesada. Nossa, está pesando que uns 50 quilos. Não. A gente precisa ter e manter algumas coisas. E não é só imagem. Né? Sabia que algumas coisas pequenas, triviais, elas são admiráveis e elas fazem parte
daquele contexto imaginário que a gente cresceu ouvindo, inclusive que a palavra fala. Da mesma maneira que tem o Provérbios 31 para as mulheres, tem uma série de palavras que fala da valentia, da proteção, do cuidado, das iniciativas do homem na Bíblia. E que isso não pode ser perdido no nosso meio. Coisas que hoje a mulher está ali falando, cobrando, aí já tem filhos, tem isso. O lugar de homem não é ficar na frente do videogame. Você tem até os seus 14 anos, 14, não é 44, é 14. Eu te entendo, está naquela fase, né? A vida é virtual e joga, tem tempo ocioso, né? Tá bom. Mas passou disso aí, começa a entrar na realidade. Sabe, eu não estou dizendo que é proibido, mas será que esse tempo não está roubando outras coisas da sua vida? Não está faltando nada na tua casa que é tua função, tua obrigação? De repente você é aquele homem que passa tanto tempo no celular. Mulher precisa de um dos órgãos do corpo humano que uma mulher mais precisa do marido. Não fala, é o ouvido. Sabia disso? O que significa isso? Mulher precisa... Mulher precisa falar. Não, ela vai falar de qualquer jeito. Isso aí não vai mudar. Se o homem tiver ouvido ou não, ela vai falar. Isso não muda. Isso aí pode deixar. Não esquenta com isso aí não. Ela vai falar. Se tiver tudo certo, ela vai falar. Mas ela quer ser ouvida. E ela não quer ser ouvida por qualquer um. Ela quer ser ouvida e ela quer que, enquanto o marido dela estiver ouvindo ela, que os olhos dele também estejam... Não é o bastante ouvido. Você pode ver. Às vezes você está ali, né? Eu, às vezes, vivo essa situação de já estar deitado, né? Eu acordo mais cedo sempre que a Iana. Quase sempre ela dorme mais tarde do que eu. E, às vezes, tem aquele dia que eu vejo que derramou, né? Que transbordou, que ela tem que falar aquilo que ela ouviu. Ela chega, eu já estou deitado já. Ela chega, né? Já sei, já. Chega daquela... Você está acordado? Tem dias que eu finjo que não, né? Nossa, ela está me chamando assim. Geralmente não é aquilo que a gente espera, né? Quando a mulher dá aquela... Quando a mulher vai com a mão em cima assim, né? Você já sabe, não vai ser aquele prêmio, né? É outra coisa. Então, se está acordado, às vezes eu acho que ela tem um sensor... Né? Não sei como, porque eu nunca me vi dormindo, né? Deve ser uma coisa diferente, muito diferente. Você está acordado sim, estou vendo. Não. Aí já fala. Aí, não, olha para mim. Nossa, eu estava deitado aqui. Hein? Não, olha para mim. Tá bom. Vai. E tem dias que só olhar não é o bastante, você tem que olhar e sentar na cama. E olhar, não, porque você vai dormir. Então, é igual um exemplo que eu dei ontem. Isso não custa. Custa um pouquinho, né? Mas, assim, é isso que precisa. Tem coisas que são tão simples da gente fazer, já tá engatilhado. Sabe? Você que é o homem, tua mulher, ela precisa. Tem aqueles, eu ia dizer minutos, mas às vezes são horas. Você precisa ouvir ela. E ouvir olhando. Você precisa ter aquele senso de cobertura. Sabe, tem homens que foram perdendo a esposa, os filhos, a autoridade, a credibilidade, foi perdendo aquele domínio territorial. Ele não perdeu porque alguém tirou dele. Ele perdeu porque ele foi soltando por preguiça. Preguiça, essa desgraça da preguiça. Começou nas preguiças, que foi fazendo a mulher perder a admiração, a preguiça de trabalhar quando ele podia, quando ele teve a oportunidade, quando ele teve a chance. Sabe, de fazer
a coisa certa. Tem uma pessoa que eu atendo que uma coisa não se tira. Toda vez que ela fala alguma coisa do marido, que ela sabe que ela não vai falar mais mal, né? Ela deve estar ouvindo o culto agora, inclusive. Uma coisa eu admiro. Toda vez que ela fala do marido, assim, ela fala 93, não vou falar 99, 93 coisas que é defeito, é problema. Ela fala assim, ó, uma coisa eu não posso falar. Uma coisa eu não posso falar dele. O nome dele é trabalho, o sobrenome é hora extra. Quer dizer, preguiça ele não tem. Então, eu vejo, toda vez que ela fala do marido, que sabe aquela que era para ela ter perdido todo tipo de admiração pelo marido, porque o marido realmente deu, ele não é exagero, ele deu motivos e ele dá manutenção nos motivos dela não admirá-lo. Mas o que ainda faz ela se apegar, sabe, a âncora dela, às vezes não é nem Deus que ela coloca, é nessa parte da vida dele que ela vê. Não, ele pelo menos isso aqui ele faz. Olha, o que ele se propôs ali, o trabalho ele faz. Ele não tem um tempo ruim, não tem dia, não tem noite, não tem semana, final de semana. Então você vê que todo mundo precisa, o ser humano precisa de algumas coisas para se agarrar. E alguns aqui estão coxos, mancos, cegos, surdos, quando a palavra de Deus te ensina a ser como um polvo. Você dá vários braços para ir seu cônjuge se agarrar. Não, isso aqui eu vou fazer porque eu posso. Está ao meu alcance. Eu tenho. Eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou entregar, eu vou, cobrir dos trabalhos domésticos. O tempo de qualidade. Situações que não cabe falar assim, deixa que minha mulher resolve. Você está vendo problemas com seus filhos? Não deixa, ela já está lá, ela cuida, ela faz, ela resolve. Não, vai junto, faz junto. Tem a mesma atitude junto. Sabe, vai lá e fala, vamos fazer. Aí eu nunca fiz, começa. Você está vivo, você está com essa pessoa, você está nesse lugar, faz junto, faça junto. Saia daqui já hoje, não deixa nem essa palavra esfriar na tua mente. Já olha, tem coisa que você está ouvindo aqui agora, e que apesar de eu não ter falado, você está tendo a percepção, ó, isso aqui eu posso fazer hoje, isso aqui eu posso resolver hoje. Isso aqui eu já posso agendar para resolver hoje. Isso aqui eu posso colocar em ordem. Isso aqui eu posso consertar. Isso aqui eu posso já começar. Amanhã você já vai ouvir outra palavra. Você já vai ter outra direção. Coloque em prática hoje. Talvez tenha áreas da sua vida que há preguiça. Você percebe que tem uma preguiça que te impede, te bloqueia. Você não está acostumado, talvez até complexo para você aquilo. Como é que eu vou fazer? De que maneira? Gente, hoje tem uma coisa que eu vou dizer para você. Usa a rede social. Principalmente o YouTube. Tem coisa que você nunca fez na vida, não sabe. Vai lá assistir um vídeo. Sabe, está ali, está parado na tua casa, está parado ali, naquele determinada situação, vai lá, assiste o vídeo, coloca lá, faz a pergunta que você faria para o profissional, faz lá na internet, como fazer tal coisa, vai aparecer alguém fazendo. Ó, faz assim, aperta tal parafuso, olha, usa tal material, olha, faz de tal maneira. Às vezes você vai fazer uma alegria, sabe, você vai fazer uma pessoa se sentir valorizada. Você vai ver uma pessoa que vai se sentir, olha, ele lembrou, ele fez, dessa vez ele prometeu e cumpriu. Isso vai gerando um outro tipo de percepção da pessoa para você. E as pessoas, quando elas são lembradas, quando elas são cuidadas, quando elas são ali ajudadas, cobertas, elas se sentem amadas. E uma pessoa amada, ela dá uma resposta melhor em tudo.
ela é uma pessoa melhor, mais gentil, mais educada, mais prestativa. Então veja que uma coisa, às vezes pequena, gera outra coisa. E aí você vai entrando numa espiral de outro tempo da sua vida. E tem gente que não entrou ainda por causa da preguiça. Tem gente que recebeu toda a costa ali oeste de Israel e está deixando se formar um Tiro e Sidom. Lugares onde os deuses, a cultura, é aquela desordem, aquela bagunça, por ter deixado correr solto. Não vou lidar com isso. Aquilo que você tem ouvido da palavra para lidar, lida com isso. Começa todo dia, faz o Pai Nosso com a sua família. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Talvez você é aquela pessoa que se estabelecer 3, aí dependendo do tempo dá. Mas já que você não está, já que você está no 0, começa com 1. Se isso se tornar uma rotina, você vai ver, vai ter dias que você vai ler 10. Vai ter dias que você vai ler vários capítulos. Porque aquilo já faz parte, você vai entender que aquele é um tempo que você pode aumentar, esticar. Esteja na igreja. Veja um trabalho que chama mais a sua atenção. Algo, uma obra, uma coisa. Ou você faça esse trabalho, ou você ajude esse trabalho, ou você doa alguma coisa, ou você venha fazer. Tem gente que pode doar, olha, eu gostei de tal trabalho, eu vou ajudar aqui, você é uma coluna disso. Ou então, não, eu quero vir, eu quero fazer, eu quero estar junto, eu quero cuidar, eu quero estar ali no dia que for feito, faça. Você vai estabelecendo a sua vida dentro daquilo que Deus estabeleceu com você. Quer dizer, você se alinha com Deus. E Deus falou conosco. Deus tem falado e confirmado que esse mês de dezembro é um tempo de alinhamento. Então, se você tem que colocar força, se você tem que colocar disposição, se você tem que colocar sabedoria, inteligência, se você tem que colocar as mãos, se você tem que colocar sua mente nisso, coloca para se alinhar com Deus. E desde coisas seculares, pequenas, detalhes, até coisas que vão mudar seu comportamento, faça para agradar a Deus. E você vai ter recompensa e resposta de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, se tem alguma coisa... Aqui nós tivemos 3 direções. A primeira dela fala dessas vozes. Vozes que, de repente, você está ouvindo, você deu abertura, que estão alterando a sua perspectiva. E, apesar do discurso, não é para uma vida melhor. Ontem ainda eu falei de um caso, de um exemplo, de um casal novo, que o rapaz casou e continuava com a vida, as amizades e os comportamentos de solteiro. Que um dia, ainda olhando para a esposa dele, recém-casada, eu vi o jeito que ela estava dentro da igreja, fugindo da companhia dele. E abordei ele e falei assim, você ainda está no futebol, né, rapaz? Você está ainda está vivendo com aqueles teus amigos, você tá casado agora, você precisa, viver mesmo, você precisa viver, precisa absorver agora esse espírito de um homem casado. Não, eu falei, não, você precisa mudar. Falei, tua esposa não está satisfeita. E para ele, não, ela tá tudo bem. Eu falei, vamos perguntar para ela? Falei, como é que está seu casamento, fulana? Ela falou, não está nada bem. Na hora descaiu o semblante dele. Para ele estava tudo certo. Tem companhias, presenças que não cabem mais na sua vida. Depois de convertido, não cabe mais. Lugares que não cabem mais, pessoas que não cabem mais. E às vezes essas pessoas têm até alguma ligação sanguínea com você.
Pode ser o irmão, pode ser a irmã, pode ser um primo, pode ser, às vezes, até os conselhos que a mãe, que o pai dá. Eu já vi gente que falou, não vou mais na casa do meu pai e da minha mãe, porque só fala de tempos da minha vida que eu não quero voltar a viver. E o assunto deles, parece que eles não vivem em 2024. Parece que eles vivem em 2000, ano 1990 e pouco. E às vezes a pessoa fica ouvindo aquilo, fica voltando aquele tempo, fica revivendo aquela situação. E o que eu faço? Se afasta. Corta. A serpente nem sempre é algo novo. Dada a vida que você teve, a serpente na sua vida pode ser alguém voltando do passado. Pode ser alguém que você já teve companhia, envolvimento, e agora essa pessoa, não, eu só estou me aproximando porque eu gosto de você, é uma amizade, não tem nada a ver. Opa, eu não quero mais essa perspectiva que eu já tive. Tem gente que precisa ter agora essa atitude. Eu não quero, já tive essa perspectiva dessa pessoa. Eu não quero mais, como é que eu não vou ter mais? Não deixa essa pessoa se aproximar. Corta! Simples assim. A pessoa vai ficar chateada. É uma consequência. Melhor ela ficar do que você depois com os seus resultados, com a sua vida. Melhor a pessoa ficar decepcionada com a tua negativa do que você ficar decepcionado em ter saído do jardim, do plano e do destino que Deus tem com você. A palavra da preguiça. Será que não tem coisas na sua vida ainda em 2024 que você não desbloqueou porque ainda a preguiça te impede? Quer dizer, a preguiça é o bloqueio da sua vida. E eu falei mais direcionado a homens, porque eu tenho visto, infelizmente, em vários atendimentos, a quantidade de homens que têm sido negligentes, preguiçosos mesmo, de coisas manuais, braçais, que estão deixando a desejar e estão dando lugar, estão passando o posto, e começa assim. Que você já ouviu da necessidade, olha, eu queria que você fizesse isso, eu queria que você resolvesse isso, olha, isso é seu, resolva, faça, cubra a nossa família. Depois vai ter homem, não vai ser mais imaturo, vai falar assim para a mulher, você falou alguma coisa ali, né? Você falou ali, né? Aquele dia que eu não vim, aquele dia que eu não estava junto. Sinceramente, não foi uma que me falou, não. Foram casos que eu vi, eu pego. Infelizmente, isso é mais comum do que eu queria que fosse. Quer dizer, isso tem se tornado um padrão na vida de alguns homens. Mas você não vai viver esse padrão, não, meu amigo. Você vai se levantar em Deus, vai pedir ajuda para Deus, vai pedir para Deus, Senhor, me capacita aqui, me liberta. Eu não me acostumei, eu não aprendi talvez com meu pai isso, eu não recebi essa direção, mas eu creio que o Senhor vai me dar a visão, vai me capacitar, vai me ajudar, eu vou me levantar. Eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Eu vou dar uma resposta para o Senhor esse ano. Eu vou pegar isso, eu vou assumir isso. Eu não vou terminar esse ano com algumas coisas pendentes, que não é o Senhor quem vai mudar, eu vou lá. O Senhor já está me dando a direção, o Senhor está me capacitando já. O Senhor me inspira agora de como eu posso fazer isso, de como eu posso resolver isso. Eu vou resolver, com a ajuda do Senhor. Coloca a mão na sua mente agora e pede para Deus te inspirar e te capacitar. Alguns se sentem ainda limitados, vendidos,
se limitam ao último resultado, sabe? Aquela coisa, não, a última vez foi assim, eu não consegui. Não, Senhor, me ajuda aqui, me capacita, faz com que haja esse rompimento primeiro na minha mente, para que então eu rompa em todas as áreas, que se a minha mente romper, minhas mãos vão produzir, meu corpo vai reagir, eu vou chegar, meu Deus, eu vou realizar, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, agora para que aconteça aqui agora rompimentos, que a mente de alguns que tinham limitações, bloqueios, travas, que haja agora, Senhor, rompimentos, que o Senhor venha fazer com que essa pessoa rompa, e que aconteça na vida dela, na mente dela, o que ela não conseguia ver mentalmente, que ela veja, o que ela não conseguia atingir mentalmente, que ela atinja, que o que para ela era complicado, que ela veja agora, meu Deus, a simplicidade, que ela veja a possibilidade, que ela encontre o caminho, que ela trace, que ela trilhe esse caminho, e que ela conte com a ajuda do Senhor, que ela conte, meu Deus, com a ajuda do Senhor. Ajuda cada um aqui, meu Deus, capacita essa pessoa. Eu declaro que pessoas sejam curadas de toda e qualquer dor e enfermidade que estão vivendo, que sempre quando se levantam, são acometidas por uma dor, uma doença, uma enfermidade, e assim a família está comprometida, as finanças estão comprometidas, porque o corpo dessa pessoa é atacado, e esse ataque tem limitado as vitórias dela. Cura, Senhor, dá força a essa pessoa, para que não só no espírito, mas no corpo ela se levante, que ela seja, meu Deus, curada agora, que ela seja renovada. Pede para o Senhor, eu quero renovo, meu Deus, eu não vou passar outro fim de ano doente, acamado, limitado à base de remédios, eu não vou passar mais um tempo assim, eu sei o que fazer, e o Senhor me dá força para eu fazer, para eu realizar. Eu declaro agora, Senhor, cura, libertação. Eu declaro unção, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa, que ela receba unção agora para realizar, para fazer. Que ela receba unção, meu Deus, para caminhar, para se levantar, para realizar trabalhos, para segurar coisas, literalmente, para ir a lugares, meu Deus, para construir, para fabricar, para resolver, para consertar, para cuidar, meu Deus, para estar, para viver, meu Pai, para vivenciar. Quantas pessoas são roubadas nesses fins de ano? E eu declaro agora, meu Deus, que aquilo que se tornou uma regra, uma maldição, seja quebrada agora em nome de Jesus. A doença não vai estragar o fim de ano dessa pessoa. A enfermidade não vai estragar o fim de ano dessa família. Eu declaro agora, receba unção de cura. Receba unção de cura agora. Toma posse da sua cura, da força, do poder de Deus agora sobre o seu corpo, porque Deus quer usar muito o seu corpo ainda para obras dele, para falar, para fazer, para ir, para atender, para ajudar, para levar, para financiar, para sustentar. Senhor, usa essa pessoa, abençoa, meu Deus, as mãos dela, que dessas mãos, meu Deus, procedam condições, que essa pessoa seja, meu Deus, mecenas de obras, de trabalhos, de projetos, que ela seja uma financiadora do reino, meu Deus, e de propósitos que o Senhor ainda tem com ela, ela nem sabe, que o Senhor levante ela como uma coluna, que o Senhor levante aquele Aquins. Eu declaro, meu Deus, mudanças em todas as áreas da vida do teu povo, e eu consagro cada pessoa aqui agora, meu Deus, para que cada uma nesse propósito da mudança, receba do Senhor respostas, mudanças, vitórias, que cada um dos nossos itas, que se levantaram, amonitas, moabitas, meunitas, que caiam por terra,
Que o Senhor, meu Deus, o Senhor mesmo, os derrote. E que eles vejam a glória do Senhor, meu Pai, na vida dessa pessoa. Nos dê vitória, meu Deus. Eu declaro que cada área da vida dessa pessoa sofra uma alteração em que tem a tua marca. A marca do Deus de Israel, a marca do Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá livramentos, o Deus que proporciona vitórias. Abençoa, meu Deus, e eu declaro que cada uma dessas 3 coisas que essa pessoa vem orando, clamando, pedindo, que ela não leve, meu Deus, nenhuma como ela entrou nesse propósito para o ano que vem, mas que o Senhor, meu Deus, derrame sobre nós unção, que a unção despedace o jugo, que a unção traga definições, curas, mudanças, transformações em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, a vida do teu povo. Muda, Senhor, a vida do teu povo. Eu declaro que no casamento, que na família, que na saúde, que nas finanças, que no corpo dessa pessoa, no corpo de um familiar por quem ela ora e clama, que hajam mudanças, meu Deus. Que o Senhor nos dê vitória. E eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.